Geometrias 1, professora Magda Mongelli. No módulo 4, nós vamos falar alguns conceitos básicos da geometria espacial, né? Poliedros convexos, sólidos e seus volumes. Nessa unidade em particular, né? Nós vamos falar sobre a geometria espacial, né? Os sólidos geométricos. E então o nosso foco principal são os poliedros. Então, os sólidos geométricos, né? Então, nessa figura aqui eu tenho vários tipos de sólidos, né? Entre esses sólidos aqui, entre esses poliedros, né? Vários edros, faces, né? Ângulos. Então, poliedros, várias faces. E eu também tenho os corpos redondos, né? São os corpos que rodam em alguma posição. Então, nosso foco principal é sobre os poliedros e os corpos redondos. Então, eles são divididos em os sólidos geométricos como um todo, né? Eles são divididos em três grandes grupos, que são os poliedros, são os corpos redondos, e aqui, por exemplo, nessa figura ao lado, tipo, né, essa figura aqui que tem uma cara de um coração, né? Uma caixa aqui com esse lado mais visível aqui é um coração, são outros tipos de sólidos, né? O nosso foco principal será nos poliedros e nos corpos redondos. Então, poliedro, né? Então, aqui é o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, né? Pertencente a planos diferentes, que tem e que tem 2 a 2 somente uma arestas em comum, né? De 2 em 2, umas arestas em comum. Bom, quem são esses poliedros que eu estou falando? Eu estou falando da pirâmide, do cubo, de outras figuras, né? Dos prismas, e assim por diante. Então, são os poliedros. Esses poliedros, né, as faces laterais desses poliedros são os polígonos. Os polígonos nós já estudamos, né, que são quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, losango, né, e assim por diante, certo? Então, as faces dos poliedros são os polígonos. Então, aqui eu posso ter poliedros côncavo e convexo. Então, aqui eu tenho né, duas figuras. Nessa primeira figura, nós temos um poliedro convexo, e nessa outra figura, nós temos um poliedro não convexo. Percebam que nesse poliedro não convexo, né, se eu passar uma reta em algum lugar dele ali numa posição, partes dessa reta vai ficar fora desse poliedro, por isso, então, nós temos esses dois tipos de classificação. No caso do poliedro convexo, né, vai valer a relação de Euler, né, em relação à quantidade de vértices, arestas, né, ou faces. Então, eu posso fazer que vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, a relação de Euler, né, eu posso encontrar ou o número de vértices, ou o número de faces, ou o número de arestas, dependendo, então, do tipo de atividade que eu tenho. Então, é a classificação dos poliedros, né? Eles vão receber nomes especiais de acordo com o número de faces, né? Então, um tetraedro, ele tem 4 faces, pentaedro tem 5 faces, hexaedro, ele tem 6 faces, o heptaedro, 7 faces, octaedro, 8 faces, icosaedro, 20 faces, e assim por diante. Então, o poliedro vai ter o nome de acordo com o seu número de faces. Bom, então eu tenho alguns poliedros, por exemplo, o tetraedro, as suas faces são triângulos. Eu tenho o hexaedro, né, que a sua ou o cubo, as faces são quadradas. Eu tenho o octaedro, icosaedro e dodecaedro. Todos essas figuras são poliedros de Platão, são chamados de poliedros regulares. Então, um poliedro convexo é chamado de regular se suas faces são polígonos regulares, cada um com o mesmo número de lados, certo? Então, o tetraedro, olha, todas as suas faces do tetraedro são triângulos, todas as faces do hexaedro são quadrados,
certo? E assim por diante. Então, são os sólidos de Platão. Aí, quando eu estou falando de um poliedro, né? Então, eu tenho os elementos de um poliedro, que é a face, né? Eu tenho as arestas, que é a união de duas faces, né? E eu tenho os vértices, que é a união das arestas se encontram no vértice. E aqui, então, nós temos os corpos redondos, né? Então, observem que eu tenho o cilindro, né? Então, o cilindro, essa área lateral dele, né? Não é possível colocá-la totalmente no plano. Então, por isso, ele é um corpo redondo. O cone também, essa área lateral do cone ali também não é possível colocá-la totalmente no plano, da forma que ela está, né? Ela não para, ela rola. E a esfera, né, que vai rolar, então, em todas as posições. Na continuidade da nossa disciplina, nós vamos fazer o estudo em particular desses sólidos. Bom trabalho a todos.